Boa tarde, meus alunos, boa tarde, tudo bom com vocês? É um prazer imenso estar aqui mais uma vez ministrando essa aula. Tô achando aqui um pouco escuro, deixa eu acender a luz, calma aí. Tarde de dia, mas não se sabe. Aí, muito bom, muito bem. Gente, tô aguardando vocês na aula, viu? Não me abandonem, pelo amor de Deus. Olha só que bacana, a aula de hoje vai ser sobre estoque e expedição, o coração da logística. Então, se você já vem me acompanhando já tem um tempo, você já deve ter percebido que a gente já entrou em vários pontos distintos. A gente já falou sobre a questão da gestão de compras, a questão de como você se tornar um comprador profissional, ou seja, utilizando justamente aquelas habilidades de logística, como fazer a cotação, como fazer uma boa previsão de gastos e como eles são processos complementares, assim como toda a gestão da empresa, ela é voltada para que todos os departamentos sejam interligados, ou seja, eles sejam codependentes, eles ajam de maneira cooperativa. A gente, nas últimas aulas, viu também que o setor de estoque ele vai ser responsável, então, por dois elementos principais, ou seja, ele vai estar checando e vai estar também organizando no sentido da mercadoria. Mas, então, do que se trata o departamento de expedição? A expedição já vai estar mais focada na etapa seguinte, que seria recebeu a mercadoria, então agora a gente vai expedir, ou seja, vai organizar para enviar, como também vai estar organizando para que seja entregue, bem como para como vai estar recebendo na empresa, ou seja, de qual forma vai ser entregue, se vai ser de caminhão, se vai ser de avião, se vai ser de cargueiro. E em relação também a essa questão do armazenamento, em quais horários que eles vão estar sendo entregues, de qual forma vai estar sendo entregue. Então, tudo isso vão ser processos que vão estar auxiliando toda a gestão da empresa a estar se organizando para que funcione de maneira cíclica, ou seja, para que todo o departamento esteja alinhado. E dessa forma, acho que com base nessa introdução, dá para a gente ir seguindo aqui o nosso entendimento de slides. Olha só que legal. A expedição vai ser, então, a etapa final, crucial da cadeia de logística, impactando diretamente a satisfação do cliente e os custos operacionais, ou seja, quando a gente tem em mente esses princípios que eu vou estar apresentando aqui agora, a respeito de logística, para que a gente consiga ter mais agilidade e até mesmo celeridade, a gente já está pensando justamente nessa cadeia de etapas para que resulte diretamente em uma satisfação maior das pessoas que usufruem o serviço da empresa, que usufruem os produtos da empresa, bem como para que a empresa tenha os seus custos operacionais, ou seja, todo aquele gasto com as engenharias de construção, de demanda, de entrega, de encomenda, para que sejam reduzidos, para que sejam otimizados. E o que mais? Vai ser então um processo complexo que vai estar envolvendo a separação, a conferência, a embalagem e o carregamento da mercadoria, ou seja, um exemplo que eu já cito bastante há algum tempo nas aulas é propriamente dito quando a gente faz um pedido. A gente fez um pedido. Quais são as primeiras etapas? O pedido foi separado. Depois, de maneira interna, o pedido é conferido. É isso mesmo que ele pediu, está batendo. Depois, como é que a gente vai estar embalando esse pedido? No meu caso aqui, vamos supor que eu pedi um controle remoto. O controle remoto, ele, do meu ponto de vista, é um aparelho frágil. Ele vai estar, provavelmente vai ser acessório à TV, mas vamos supor que eu estou pedindo o controle porque o meu caiu, quebrou, a gata chegou no cantinho da mesa e foi empurrando até cair, então eu vou precisar de outro. Eu vou precisar que ele chegue até as minhas mãos de maneira bem embalada. Afinal, se ele levar um golpe aqui no sensor, na parte do sensor que liga, ele pode vir a dar um defeito, ele pode vir a realmente parar de funcionar e quando chegar, já chegar com defeito. Eu vou ter que reclamar com a empresa, olha,
o produto que vocês me enviaram veio com defeito, veio defeituoso, está fazendo devolução, quero meu dinheiro de volta, o que vai estar gerando uma insatisfação. É por isso que é um dos grandes elementos que envolvem esse processo complexo e que tem que ser visto realmente com mais afinco. Outro ponto interessante é o carregamento. A embalagem é um dos pontos principais, tem que estar bem embalado. Mas, ainda que esteja bem embalado, imagine se eu pego esse controle que é frágil, coloco ele lá no fundo das mercadorias. Aí em cima tem sofá, geladeira, fogão, TV. Aí no balanço do caminhão, imaginei, horas e horas. Imagine que vem de São Paulo até a Bahia. Então ele vai passar São Paulo, Minas. Calma. É isso mesmo, São Paulo, Minas, Salvador, até chegar na cidade de Itabuna. Então, olha o tempo que ele ia ficar lá dormindo, sendo comprimido, que coitado, já é bem achatado. Então, chega aqui só o desenho do controle, só a folha mesmo. Entendeu? É por isso que todos os processos são bem vitais, são bem elementares. Professor, no quesito da primeira etapa, a separação dos pedidos, ou seja, o picking inteligente. Olha o que eu vou ter aqui. A separação dos pedidos, ou seja, a separação dos itens que foram pedidos, vai ser conhecida como picking. É a primeira fase realizada conforme os pedidos do cliente, ou seja, é aquela fase de coleta, aquela fase que ele vai estar pegando os itens para estar realmente organizando, para estar separando de maneira, claro, inteligente, para que não ocorra, por exemplo, eu vou fazer um pedido hoje e ele, enquanto está sendo processado, eu fizer outro pedido e cada um chegar de maneira diferente, intercalada. A ideia é que se eu estou fazendo de maneira simultânea, ele também possa ter essa inteligência de estar pegando todos os pedidos e encaminhando junto. É justamente por isso que quando chega no centro de distribuição e logística, eles têm essa visão para poder estar fazendo a entrega da melhor forma. Olha que coisa bacana aqui também. A tecnologia no processo. O uso de tecnologias como coletor de dados, sistema WMS, pode estar reduzindo o tempo de separação em até 50%. Ou seja, quando vocês têm um sistema operacional, um sistema que vai estar realmente fazendo essa coleta de dados através de uma plataforma inteligente, onde é lançado essas notas, você vai estar conseguindo reduzir o tempo porque você vai ter o item já especificado e algumas informações vitais, se é um item frágil, se é um item perecível, se é um item que tem que ser entregue com certa celeridade, e por aí vai. E é claro, uma outra noção que ainda faz parte desse processo de separação de pedidos é a conferência mais rigorosa. Por quê? Após a separação, uma conferência minuciosa vai garantir a precisão e a qualidade do pedido, ou seja, antes para que a gente possa passar do próximo passo. Quando você tem um picking eficiente, quando você implementa métodos tecnológicos para que o processo seja feito de maneira mais tranquila, mais eficiente, você também precisa ter a conferência, porque é na conferência que você vai estar evitando aqueles desvios de atenção, aqueles percalços que eles podem acontecer no meio do caminho de uma máquina quebrar, ou até mesmo um erro humano. Quando você tem essa segunda batida de olho, como a gente fala no popular, a gente consegue estar visualizando melhor essas questões, entendeu? Um outro ponto, é claro, para a gente finalizar esse slide, é que a agilidade e a precisão do picking são essenciais para otimizar toda a operação de expedição e evitar erros futuros. Então vocês podem ver como apenas só esse primeiro processo ele já é bem complexo. Tem que pedir para o professor beber água, senão o professor esquece de beber água. Gente, outro ponto bem legal, as fases da expedição de mercadorias, ou seja, da porta até a entrega. Tudo aquilo que eu falei sobre como o produto vai chegar na sua mão. Olha só que legal. A questão do planejamento e organização, ou seja, a definição de rotas, prazos e recursos para cada entrega, bem como a preparação antecipada para evitar alguns gargalos, que é justamente quando a gente tem tempo para se preparar,
quando a gente tem tempo para estar realmente planejando de maneira mais tranquila, a gente não passa sufoco. É igual quando vocês vão estudar para uma prova, quando vocês vão se preparar para um evento, você compra roupa nova, compra um perfume bom, você corta o cabelo, então você se preparou para quando chegar no dia você tá pronto, agora é só curtir. Eu pelo menos ajo dessa forma, me preparo para não passar nenhum sufoco. Outra coisa legal é em relação à preparação e acondicionamento, ou seja, a embalagem dos produtos de forma segura e padronizada, ou seja, toda vez que você tiver embalando os produtos, você tem que se atentar para que a integridade do produto se mantenha mesmo que durante o transporte, porque pode acontecer aquela curva que o produto vai, que o produto volta, então se ele não tiver bem fixado, se ele não tiver bem posicionado, se ele não tiver realmente ele bem embalado, ele vai estar caindo, danificando, quebrando ao meio, por aí vai. O que mais, professor? A questão da emissão de documentos, ou seja, a geração de notas fiscais, conhecimento de transporte e, é claro, os manifestos para conformidade legal. Isto é, toda vez que você consegue estar fiscalizando de maneira muito mais atenciosa nos pormenores, se detém aos detalhes, você consegue ter uma organização mais fluida e dinâmica, até com um sistema de lançamentos mais tecnológico. Um outro ponto bem interessante é a questão do carregamento e liberação, que faz parte dessa fase da expedição de mercadoria. Por quê, professor? Uma disposição eficiente da carga no veículo e liberação para a viagem com verificação final vai fazer com que toda essa parte de carregamento, transporte e entrega seja feito de maneira muito mais concisa, objetiva e de tal forma gerar mais satisfação. Porque quando você verifica a disposição eficiente da carga, você está vendo, tem espaço que eu ainda consigo entregar num prazo melhor, antecipadamente. Quando você tem uma liberação para viagem, ou seja, você já tem o famoso alvará, a famosa licitação, aquele famoso termo de autorização, você consegue estar realmente liberando e despachando logo para que os produtos não fiquem ali parados, principalmente com o risco de perder os produtos que são perecíveis ou que têm uma data de validade pré-determinada. Bem como, é claro, a verificação final para ver se realmente foi tudo, se nada restou para trás, se existe algum tipo de risco nesse intercorrer do trajeto. Então tudo isso vai ter que ser observado com bastante maestria, com bastante habilidade e, é claro, a visão mais madura da coisa. Outra coisa interessante que a gente pode estar observando, o planejamento das entregas rumo à eficiência. Olha só que legal. Dentro desse tema a gente vai estar falando sobre gestão de espaço. Por quê? O espaço no centro de distribuição, o que eu falei, quando chega no centro de distribuição e logística, ele vai estar observando justamente e vai ter que ser cuidadosamente gerido antes e após a expedição para evitar congestionamentos. Então é dessa forma que vocês vão estar realmente, quando vocês estiverem empresa de vocês ou porventura caso vocês trabalhem com isso, vão estar podendo ter essa visão de como funciona realmente por dentro um centro de distribuição, como vai funcionar a sua gerência, até evitar esses famosos congestionamentos que às vezes, infelizmente, acontecem. Um dos elementos que podem ser instrumentalizados para poder evitar esses gargalos seria a definição de faixas horárias. Por quê, professor? Quando você estabelece horários específicos para a coleta e a entrega é otimizada e o fluxo também de veículos vai ser otimizado com quanto à produtividade, ou seja, você tem um horário específico de entrada e de saída. Então você sabe que naquele período que os caminhões ou os meios de transporte vão estar chegando na empresa, todos os produtos já devem estar verificados, embalados, separados. Falei fora de ordem, mas vocês estão me acompanhando.
e à disposição para que a transportadora consiga estar realmente fazendo a coleta e levando para o endereço específico. É dessa forma que justamente esses três elementos eles vão coexistir de maneira integral: a entrega otimizada, o fluxo de veículos e a produtividade. Outro ponto também é a priorização estratégica. Por quê? As entregas são priorizadas por destino, volume de carga e prazo de entrega, utilizando o sistema como, por exemplo, o Freightfy. Como assim, professor? Você concorda comigo que tudo na vida existe uma escala de prioridade, geralmente é triangular. Então, o que estaria mais fácil para vocês enxergarem? Quando tem um produto que ele tem uma data de vencimento, vamos dizer que eu encomendei ração para as minhas gatas. Então, ela tem que ser entregue de maneira mais célere, de preferência. As entregas têm que ser feitas para os destinos que já estão ali mais próximos, para não fazer uma rota inversa ou que dê contratempo. O volume da carga tem que estar alinhado com aquilo que satisfaz a disponibilidade dos meios de entrega. E, é claro, tem que entregar no prazo. Afinal, é um insumo que é muito importante para o bem-estar da casa. E eu, enquanto cliente, vou querer receber logo para conseguir sanar esse problema. Então, tudo isso, vocês percebem que são processos sobre processos, mas que eles vão estar otimizando a nossa vida e auxiliando o nosso dia a dia e fazendo com que a empresa realmente gere mais lucro e tenha mais produtividade. Outro ponto importante, a consolidação. Deixa eu virar vocês um pouquinho para cá. Aí, deixa eu ver se eu estou bonito. Ó, que bacana. Tudo certo. A consolidação e organização da mercadoria, ou seja, quando se trata desse ponto, eu estou falando a respeito do agrupamento de pedidos, da organização física e da minimização de danos, ou seja, os pedidos com destinos similares, lembra que eu falei no slide anterior a respeito do priorizar? Os pedidos com destinos similares ou mesma rota são agrupados para otimizar o transporte e reduzir os custos, até porque quando você faz uma viagem só de ida e depois tem que voltar para pegar outro item, para pegar depois outro item, para ficar indo e voltando, é muito mais fácil, muito mais conciso se você conseguir agrupar tudo em uma única rota de transporte. E dessa forma você vai poder estar otimizando o tempo e reduzindo os custos. Em relação à organização física, ou seja, a mercadoria tem que ser organizada fisicamente na área de expedição, facilitando o carregamento e a conferência final. Eu falei disso logo ali em cima, na parte de gestão de espaço, já acabei entrando, já dando um spoiler para vocês. Por quê? A área de expedição ela vai ser justamente a área de carregamento, descarregamento, conferência e por aí vai. Então, quando isso já está meio caminho andado, como a gente diz no popular, isso vai justamente facilitar o carregamento e a conferência final. Eu gosto, olha só que legal, eu gosto de chamar a minha irmã mais nova de pacote. É um apelido, sabe como é que irmão é, né? A gente tretas um pouco, mas a gente se ama. E quando a gente vai buscar ela na escola, de carro, a gente fala, espera na porta, do lado de dentro, mas na porta. Por quê? Para o embarque e desembarque é mais fácil. Eu mando mensagem, pode me esperar aí na porta que eu estou chegando. Então isso facilita a coleta do pacote, que no caso é minha irmã. Mas vocês entenderam como é que funcionaria isso no mundo empresarial, correto? Como funcionaria isso dentro dessa escala de estoque e expedição. O que mais, professor? A minimização de danos, ou seja, uma organização eficiente para minimizar erros e a possibilidade de danos ao produto durante justamente o manuseio do transporte. Algo que eu já venho preconizado bastante aqui. Se você tem, por exemplo, uma garrafa, gosto muito dessa garrafa, uma garrafa que ela, por ser de metal, ela tem que ficar longe do sol para não adulterar. Ela não pode ficar junto com outros produtos que podem vir a perfurar ela para ela não vir quebrada. Ela tem vários desenhos aqui, que isso aqui é como se fosse justamente um esmalte, uma capa em si, que foi muito bem feito para não ficar descascando. E
Justamente por isso ela não pode sofrer esses danos, não pode ficar manuseando muito ela, não pode cair, então tem que ter esse cuidado para estar minimizando, evitando que isso aconteça. E por aí vocês podem entender como é que funcionam essas três elementos principais que vão estar aí consolidando e ajudando na organização da mercadoria no tocante ao departamento de expedição. Outra coisa legal, a comprovação da documentação e o acondicionamento, ou seja, a documentação essencial, nota fiscal eletrônica, o CTE, que seria o conhecimento de transporte eletrônico, o MDFE, que é o manifesto eletrônico de documento fiscal. Ou seja, a emissão correta desses documentos é crucial para a conformidade legal e evitar multas. Em algumas outras aulas, a gente já falou a respeito da nota fiscal eletrônica, que serve justamente para estar identificando. O CT, o conhecimento de transporte eletrônico, justamente para estar alicerciando essa área, esse quesito de transporte. E o MDFE é o Manifesto Eletrônico de Documento Fiscal, que vai estar ali no cerne da organização dos documentos fiscais e até mesmo a identificação e localização. No quesito de acondicionamento adequado, a embalagem ela deve preconizar. Não tem como competir com o carro de som. Não tem. O carro de som chega aqui e toma conta do lugar. A embalagem deve proteger sempre a carga contra impactos e vibrações, ou seja, além de estar facilitando a identificação durante o transporte. Então, tudo isso vocês percebem que são processos complementares e essenciais. Deixa eu só fechar a janela um pouco, só para a gente poder focar nela. Voltei. Esse barulho foi a janela que vocês ouviram, acreditem. Qual vai ser então o impacto da expedição no armazém? O impacto desse setor que vai estar auxiliando? A eficiência geral no centro do impacto no armazém, o fluxo de estoque que vai ser melhor, ou seja, gerenciando o movimento de produtos, e a redução de custos para minimizar as despesas operacionais, bem como a integração com as demais áreas da empresa, ou seja, a colaboração entre os departamentos. A área de expedição, então, vai ser um ponto muito vital e vai ser influenciado diretamente, vai estar influenciando diretamente o fluxo e a organização de estoque, ou seja, sua otimização vai resultar em redução de custos e o aumento da eficiência operacional. A integração eficaz com as áreas de armazenagem e transporte vão ser fundamentais para a agilidade de todo o processo logístico. E assim vocês podem estar tendo essa noção de como vai ser as repercussões de uma boa logística na área da expedição, de estoque e expedição. Professor, o que mais? No quesito do carregamento da mercadoria, que é a etapa final e crítica, até para a gente concluir aqui essa aula de hoje, isso aqui vai estar no cerne da finalização, realmente de maneira muito mais voltada para otimizar a entrega e ter um feedback positivo. A verificação final, ou seja, uma última conferência de itens e documentação antes do envio, os equipamentos, ou seja, o uso de empilhadeiras e prateleiras para a segurança e agilidade no processo, o controle rigoroso, ou seja, a liberação do veículo com verificação detalhada para garantir que tudo esteja em ordem, e, é claro, o carregamento então vai ser um fator crítico para o cumprimento dos prazos de entrega e satisfação do cliente. E com isso vai estar a otimizar e a organizar melhor todo o processo que compõe todas essas etapas do departamento de expedição. Eu agradeço muito sua presença aqui e me despeço. Muito obrigado, até a próxima aula. Valeu!